Todo advogado sabe que o calcanhar de Aquiles de qualquer processo é a execução. Seja a fase executiva, seja o processo autônomo de execução, a gente sempre tem problema na execução. E é muito fácil entender por quê. O devedor que quer pagar, ele não se submete à execução, ele paga espontaneamente e está resolvido o problema. O devedor que não quer pagar, esse sim submete à execução, ele se vale, por vezes, de meios de ocultar o seu patrimônio para frustrar o pagamento do credor naquela execução. Nesse vídeo de hoje, eu quero tratar com vocês de algumas formas que não são as mais comuns para tentar alcançar a satisfação do crédito exequendo dentro daquela execução. A gente conhece meios muito famosos. Por exemplo, penhora. Vamos fazer a penhora de valores nas contas correntes e aplicações financeiras do devedor. Mas a gente sabe que, normalmente, o devedor ele foge dessa medida constritiva, esvaziando suas contas correntes. Então a gente pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica e alcançar o patrimônio dos sócios daquela pessoa jurídica devedora. Ou uma desconsideração da personalidade jurídica inversa, quando a pessoa física é devedora, é a executada, mas esconde o seu patrimônio dentro de uma determinada pessoa jurídica. E aí tem um artigo do Código que ele parece ingênuo, ele parece infantil. Deixa eu ler com vocês. Abram aí o Código no artigo 137, que é o capítulo que fala do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse artigo, se for lido sozinho, parece inútil, parece pueril, parece infantil. Só que ele não tem que ser lido sozinho. Ele tem que ser lido em conjunto com um outro artigo do mesmo Código de Processo Civil. Vejam aí, artigo 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens havida em fraude à execução será ineficaz em relação ao requerente. Vamos por partes, então. Acolhido o pedido de desconsideração. Então, o credor, o exequente, pede a desconsideração da personalidade jurídica para afastar a PJ e invadir o patrimônio dos sócios. Ou o contrário, ou o inverso, daí desconsideração inversa. Você quer afastar a responsabilidade daquela pessoa física e buscar a responsabilidade da pessoa jurídica, onde o devedor, pessoa física, escondeu seu patrimônio. Tudo bem? Volta no 137. Acolhido esse pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens feita pelo devedor, feita pelo exequente, ou feita por aquele que foi alcançado pela desconsideração. Tudo bem até aqui? É havida como fraude à execução e é ineficaz em relação ao exequente. Aí você pensa, gente, esse artigo, ele é bobo. Esse artigo é infantil demais, se ele for lido sozinho. Porque esse artigo está dizendo o seguinte, ó, Alexandre Flecha é o exequente e o executado é a pessoa jurídica. Pessoa jurídica caneta. Pessoa jurídica caneta é condenada na fase de conhecimento, ingressa na execução. Na execução eu busco bens dessa pessoa jurídica, não encontro nenhum. Eu peço a desconsideração da personalidade jurídica dessa PJ caneta para alcançar o patrimônio dos seus sócios. O juiz defere, acolhe o meu pedido, e aí eu invado o patrimônio dos sócios. E aí o 137 diz, a alienação ou oneração de bens feita por esses sócios, que foram alcançados pela desconsideração, é havida como fraude à execução e é ineficaz. Falei, legal. Acolhido o pedido é fraude à execução. Acolhido o pedido é fraude à execução. Legal. Então, eu faço o pedido de desconsideração da PJ caneta para atingir os seus sócios. Aí os sócios são citados, apresentam defesa, produzem provas, o juiz decide para acolher o meu pedido. E só então, o que ele onerar, o que ele alienar é tido como fraude à execução, a Flecha está de brincadeira, né? É óbvio que esses sócios da pessoa jurídica caneta vão alienar os seus bens antes de acolhido o pedido.
No momento em que eles tiverem ciência da existência do meu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, automaticamente o que eles vão fazer? Começar a ocultar seu patrimônio, começar a dilapidar seu patrimônio, para quando for acolhido o meu pedido, dali para frente qualquer alienação é fraude à execução, mas acolhido o meu pedido, o que eles fazerem a alienação antes de acolhido o meu pedido. Esse artigo não serve para nada. De fato, esse artigo não serve para nada se ele for lido sozinho. Mas façam o seguinte, e já façam até uma remissão aí no 137. Coloquem ver artigo 792 do CPC. 792, parágrafo 3º. Deixa eu achar ele aqui. 792, parágrafo 3º. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Olha que coisa bonita. Volta no meu exemplo. Flecha ingressa com ação em face de PJ Caneta SA. Processo de conhecimento. PJ é citada. E o processo segue. PJ Caneta contesta, produz provas, alegações finais, sentença, fase recursal, transitou em julgado dizendo PJ Caneta pague ao Flecha. Começo a execução, não encontro bens, peço desconsideração da personalidade jurídica, tem todo o procedimento da desconsideração até que o juiz acolhe o meu pedido. E é só a partir desse acolhimento que as alienações feitas pelos sócios dessa PJ passam a ser ineficazes para mim? Não. É a partir, então, da citação desses sócios para responder o IDPJ? Também não. 792, parágrafo 3º. Qualquer alienação feita pelos sócios dessa PJ é tida como fraude à execução e, portanto, ineficaz para mim, a partir da citação dessa PJ, lá no comecinho do processo. Então, esse artigo 792, parágrafo 3º, é fundamental para você combinar com 137, porque se você não formula esse pedido de combinar 137 com 792, parágrafo 3º, a impressão que você tem, lendo o 137 sozinho, é acolhido o pedido, considera-se em fraude à execução. Então, só depois de acolhido é que as alienações serão como fraude? Lendo o 137 sozinho, parece que sim. Mas tem que ler junto com o 792, parágrafo 3º. Ok? E o outro ponto que eu queria tratar com vocês nesse vídeo, senão ele fica longo demais e aí a gente acaba se perdendo, mas o próximo ponto que eu quero tratar com vocês é o artigo 139, inciso 4. Que fala das formas atípicas de execução. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por que tem essa parte final, inclusive as ações cujo objeto é uma prestação pecuniária? Porque, normalmente, a gente, pelo menos no Código anterior, era muito assim, a gente entendia que essas medidas coercitivas, subrogatórias, etc., eram válidas para a execução de entrega de coisa e para a execução de obrigação de fazer. Não se admitia, na época do Código anterior, esse tipo de medida coercitiva para as obrigações pecuniárias. E o Código disse claramente, olha, para ações cujo objeto é a obrigação pecuniária, também são cabíveis essas medidas. Ok? E aí, vocês viram vários julgados de primeira instância, usando esse 139 139 inciso 4 do CPC, para poder apreender passaporte do devedor, apreender cartão de crédito, carteira de motorista, e que eu saiba, todas essas decisões da primeira instância foram cassadas pela segunda instância ou pelo STJ, dizendo que essas medidas extrapolam os poderes do juiz do 139, inciso 4, porque estaria violando o direito de ir e vir. E aí, para fechar,
recentemente, em outubro de 2021, o STJ tem um julgado, anotem aí, vai aparecer aqui embaixo, mas se quiserem já anotar aí, recurso especial 1951176 de São Paulo, dizendo que o artigo 139, inciso 4 do CPC, não admite a quebra de sigilo bancário do executado. A quebra de sigilo bancário do executário... Nossa senhora, hein? De novo. A quebra do sigilo bancário do executado não está abrangido pelos poderes atípicos do juiz do artigo 139, inciso 4 do CPC. Ok? Vamos seguir com as nossas execuções. A gente tem que buscar sempre meios alternativos para poder fazer com que o devedor queira pagar. Porque, normalmente, simplesmente buscar o patrimônio que ele deixou em nome dele, às vezes é infrutífero, porque quem não quer pagar acaba ocultando o seu patrimônio. Eu me despeço de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.